não são só as horas extras que acontecem no final do ano. Outro assunto que muita gente não tem conhecimento é que a contratação de final de ano também exige que esse funcionário receba férias, 13º, fundo de garantia do período que ele trabalhou. Ah, mas na minha empresa ele vai trabalhar só o mês de dezembro. E você vai contratar igual. Você vai contratar no mês de dezembro, você vai procurar uma empresa de temporários. Eu tenho certeza que na sua cidade tem uma agência de empregos que segue a lei 6.019/74, ou seja, 1974. Olha como a legislação dos temporários é bastante antiga. Porque se esse funcionário que trabalhou para você um mês sem registro resolver receber os direitos dele, ele recebe, porque ele tem direito a férias, a 13º, a fundo de garantia, a mesma coisa de um funcionário que você já possui dentro da empresa. E o mais interessante, se você tem um funcionário dentro da empresa, vamos supor que você tem um vendedor, ele já é vendedor mais antigo, ele ganha um pouco mais, e aí você contratou um temporário que tem o mesmo cargo. Os dois são vendedores, só que um ganha muito mais, o outro ganha muito menos. E aí? Sim, esse funcionário temporário pode pedir equiparação salarial. Ele vai falar: ô seu juiz, lá o vendedor trabalhava e fazia a mesma coisa que eu. Foi até ele que me ensinou como fazia e eu comecei a trabalhar e nós fazíamos a mesma coisa. Tanto eu quanto ele atendíamos os clientes e mandávamos para o caixa e tal. E acabou, ele ganha, porque é equiparação salarial. Então fique muito atento, é muito importante a decisão de cargo, é muito importante que você tenha um regimento interno. É possível que no seu regimento interno conste que se a pessoa tem 2, 3, 4, 5 anos trabalhado, ela tem um aumento no salário. Isso vai fazer parte dos procedimentos de cargos e salários. Então tenha as normas bastante claras para que você não possa ter problema depois. Mas não me diga que funcionário de final de ano temporário não é funcionário registrado. Porque se simplesmente você receber uma fiscalização no final do ano, eles não vão te perdoar por ser Natal, nem Páscoa, nem Carnaval, nem nada mais. Se você tem uma necessidade de uma mão de obra por um determinado período de tempo, é uma contratação temporária. Durante muito tempo nós atendíamos uma fábrica de bicicletas aqui na nossa região, agora ela já não está mais aqui, ela foi para a Zona Franca de Manaus, mas até então eles dobravam a capacidade produtiva deles para fabricar bicicletas para o Dia das Crianças. E depois nós mantínhamos os temporários lá para fabricar bicicletas para o Natal. Então eles contratavam, eles tinham 120 funcionários na empresa, eles contratavam mais ou menos 120 temporários. E os temporários, eles entravam com os mesmos salários das pessoas que já estavam lá exercendo a mesma função. Não pode mudar, gente. Se a pessoa exerce a mesma função, tem que ter o mesmo salário. E como eles faziam para treinar essas 120 pessoas? Eles tinham um processo de integração muito pronto e procedimentos muito claros. As pessoas rapidamente eram treinadas para fazer solda, soldar o quadro de bicicletas, passavam por um treinamento e já iam para a linha de operação, a fazer a montagem da bicicleta, a montagem dos aros, a fazer a pintura, e dessa forma todos os setores iam absorvendo os funcionários e eles trabalhavam com essa empresa por 6 meses. Você sabe quanto tempo um funcionário temporário pode ser seu temporário? Se você respondeu 3 meses, errou. 6 meses, errou também. Ele pode ficar até 9 meses. Essa legislação é novíssima. Tem muito RH de empresa que a desconhece. E você sim pode ter uma pessoa trabalhando como temporário para você por até 9 meses. Isso pode ser muito interessante porque é um contrato com começo, meio e fim, e sim a pessoa vai ser desligada ao final dele. Qual é a vantagem? Nem você e nem a pessoa precisa pagar uma indenização. Então, se você quiser dispensar o teu temporário a qualquer instante, você não paga indenização. Mas, se a sua empresa não está muito estruturada e organizada, de repente esse temporário também pode pedir a conta a qualquer instante e ele também não tem que pagar nenhuma indenização, nem fazer os 30 dias, nem nada. Ele é um contrato com começo, meio e fim.
Então ele é bem interessante quando você tem uma demanda específica. Fazer a substituição, por exemplo, de uma gestante, você vai precisar contratar um temporário. Fazer a substituição de alguém que adoeceu, você vai precisar contratar um temporário. Ou para essas demandas de Natal, final de ano, tudo isso que acontece, Páscoa. Então, as demandas que acontecem dentro da empresa e que são específicas de um determinado período do ano. Para isso, temporários. Você vai encontrar uma agência e ainda assim é você quem escolhe o temporário. Não permita que a agência simplesmente coloque quem eles bem entenderem lá dentro. Porque se esse temporário se machucar, se esse temporário sofrer alguma coisa dentro da sua empresa, a responsabilidade é sempre do contratante. Ah, mas é um contrato tripartite, então eles também têm responsabilidade e tal. Mais ou menos. Você acredita que eles vão querer criar vínculo com uma agência de temporários ou com você, que é o empresário? Fique atento, porque a responsabilidade cai sobre o contratante. Por isso, cabe a você fiscalizar isso mesmo. Se eles pagaram o INSS, se eles pagaram o FGTS, se eles enviaram as informações corretas da CFIP. Ai, mas eu tenho que fazer isso? Sim, está na lei. Na lei do temporário diz que é você que tem que fiscalizar. Nós tivemos um caso muito recente aqui na região de uma empresa de segurança e segurança mesmo, portaria, né, de empresas, aonde o que foi que aconteceu? A empresa fechou, foram milhões de prejuízo, os donos foram embora para Miami e não pagaram ninguém, absolutamente ninguém, nem o INSS não estava depositado. E tem um caso de um condomínio que a gente conhece aqui da cidade, que eles nunca acompanharam se as guias estavam sendo pagas corretamente ou não. Eles tiveram um prejuízo absurdo e que vai ser rateado com os moradores. Aí eu te pergunto, esses moradores fiscalizaram o corpo diretivo do condomínio, quem eles elegeram para ser presidente, vice-presidente e tudo mais? Não. Quem foi eleito para ser presidente, vice-presidente, fiscalizou a empresa que eles contrataram? Não. O dono está em Miami. E aí, todo mundo vai precisar ratear a despesa e fazer o pagamento. Então, fique atento. Tudo em legislação trabalhista coloca a mão no seu bolso se você não fizer a coisa certa. Se você tiver dúvidas, deixa aqui e eu vou ter o maior prazer em te responder. E lembre-se, viva com arte, atraia e retenha talentos para a sua empresa. Essa é a ideia, para que você não precise depois ficar amargando prejuízos, não é mesmo? Vamos fazer a coisa certa, eu estou aqui para te ajudar.